dia, seguimores, graça e paz, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma emissão livecast para a honra e glória do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu creio que hoje o Senhor vai estar falando nos nossos corações, nos trazendo esperança. Ele veio hoje de manhã no meu devocional e falou comigo, e eu tenho certeza que ele vai falar com você nesta manhã também. A pastora Kátia, ela é uma bênção, é uma mulher de Deus. Ela faz um trabalho de cultos de terça e quinta-feira, de terça-feira de oração, de quinta-feira, como se fosse uma consagração à tarde, e tem sido tremendo esse projeto que o Senhor colocou nas mãos dela, e eu tenho certeza que um testemunho, uma palavra que ela vai trazer hoje vai nos direcionar, nos alinhar e nos trazer esperança. E eu quero agradecer você que manda testemunho, você que tem participado das lives, é uma bênção. Você que pode encaminhe essa live para mais pessoas que precisam ouvir, que precisam ser alcançadas de alguma forma, ou que estão desanimadas, se sentindo desamparadas, porque o Senhor, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso braço forte, Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos mantém de pé. Então, muitas pessoas precisam ser alcançadas. E eu e você podemos ser canais de bênção para pessoas. Então não deixe de encaminhar essa live para muitas pessoas, muitas mulheres, homens, para quem vocês quiserem. Eu vou encaminhar aqui agora. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai fazer algo diferente no nosso meio. Ele vai renovar as nossas estruturas, a nossa forma de se relacionar com Ele, a nossa forma de nos relacionar e também criar intimidade com o Pai, porque é assim que Ele quer. Ele quer relacionamento comigo e com você nesta manhã. Amém? Eu vou agora esperar a pastora Kátia entrar. Ela ainda não entrou, ainda não tem muitas pessoas na live, mas eu quero dizer aqui para vocês que hoje de manhã eu estava fazendo o meu devocional e hoje começa março, um novo mês que se inicia, e o mês de fevereiro foi o mês da sabedoria, né? E o mês de março está sendo o mês de você não permitir que os dias nublados façam você esquecer do que Deus lhe prometeu. Às vezes, a gente tá tão focado nos problemas que a gente esquece das promessas. E eu vou tentar aqui ver se a pastora Kátia tá aqui online. Eu vou tentar mandar o Kátia. Vamos ver se eu acho ela aqui. Ela ainda não entrou, né? Tem que esperar ela entrar na nossa live. Vamos ver se ela entra. Bom dia, amiga Fran. Como que vocês estão? Bom dia, Ivânia. Graça e paz. Bom dia, pastora Rose. Que bom ter a senhora aqui. Deus abençoe. Às vezes ela tá com algum probleminha para entrar. Vamos esperar. Aqui, entrou. Eu já vou chamar ela. E a gente... E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Que Ele tem muito para nos direcionar nesta manhã. Nos trazer esperança. Para os dias de hoje... Nós precisamos de palavras de confronto, de palavras que nos alinhem verdadeiramente, porque é um tempo de alinhamento, é um tempo de conserto com o Senhor. É o tempo de nos alinharmos na vontade e na verdade do Senhor.
É isso que ele tem para nós, é isso que ele quer fazer comigo e com você. Então, eu vou convidar aqui a Kátia. Bom dia, pastora. A Bom paz, dia, tudo bem? paz. Tudo bem? Obrigada, viu, por estar aqui hoje com a gente, por estar contribuindo com esse projeto. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção e que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Deus abençoe sua Amém. vida, seu ministério e que você continue fazendo tudo aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Amém. 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 E eu estou falando aqui para eles que eu vou começar com uma introdução, tá? E aí depois que eu terminar, eu já passo a palavra para a senhora se apresenta e fale aquilo que o Senhor colocou no seu coração, tá bom? Ok, Então, tá bom. hoje eu estava meditando no devocional Café com Deus Pai. Todos sabem que nós temos um grupo desse devocional e o mês de fevereiro foi o mês da sabedoria e o mês de março agora é o mês da confiança. É o mês daquilo que nós não podemos permitir que os dias nublados façam a gente se esquecer daquilo que o Senhor prometeu. E quando a gente está num dia nublado, a gente acha que o sol nunca mais vai aparecer, que o sol nunca mais vai brilhar. Mas eu tenho uma palavra para te falar, que Jesus, ele é o sol da justiça. Em Malaquias 4:2 diz que assim: "Mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Como o sol nos céus, ele nos erguerá, porque tudo que está em Cristo, em obediência, o Senhor faz a justiça com as suas mãos, porque Ele é o nosso sol, Ele é a nossa justiça. Hoje, o Senhor está nos chamando para se relacionar com Ele. O Senhor está nos chamando para ter intimidade com Ele. Em João 15:7 diz que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, poderão, vocês poderão o que quiserem, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. E aí eu vou te perguntar, como está o seu tempo com Deus? Você tem o hábito de orar? Você tem o hábito de colocar ele como prioridade na sua agenda? Ou você ainda não organizou a sua agenda? Não organizou o que é prioridade na sua vida? Hoje eu quero que você reflita como está o seu tempo com Deus, porque ele precisa ser a prioridade. E a ordem é Deus, família, trabalho e ministério. Quando você acorda, a primeira coisa que você precisa é se relacionar com o Pai. É ir lá para aquele lugar, para aquele canto, ou se pôr em oração, ou fazer o seu café, sentar à sua mesa, chamar o Senhor para essa mesa, coloca ele no lugar de honra, que é a mesa, e convida ele ali para aquele momento, para você se relacionar, ler a palavra, ler o seu devocional. Mediante a leitura do seu devocional e da palavra, o Senhor vai falar com você. O Senhor, ele vai trazer a verdade e a vontade dele para sua vida. Porque às vezes a gente acha que é a nossa verdade que prevalece, mas não é a nossa verdade. É a verdade e a vontade do Pai. É o que ele tem para mim e para a tua vida. Então, o seu relacionamento com Deus não pode ficar superficial. O seu relacionamento com Deus não pode ser somente um devocional. Eu estava meditando aqui e muitas das vezes o Senhor fala assim para mim: Kátia, você está aí? Travou a sua imagem para mim. A Kátia tá travada para vocês também, gente? Me respondem aqui, por favor, se a Kátia também travou para vocês.
Ela caiu? Eu vou chamar ela. Vamos ver. Para mim, ela tá travada até agora entrou. Ah, Agora sim. isso. Bom, vamos lá. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser superficial. Ele não pode ser você só vai para o devocional, faz uma leitura ali e depois acabou, não tem mais momento com Deus, não tem mais oração durante o dia, não tem mais convidar o Senhor para estar com você. O Senhor, ele não quer um relacionamento superficial. Ele quer um relacionamento verdadeiro. Às vezes eu vejo que não só num grupo ou vários grupos que a gente vê ali, algumas pessoas elas sempre veem o devocional, elas sempre olham o devocional, mas será que elas estão sendo edificadas com aquela palavra? Será que verdadeiramente ela entra no grupo, ela lê o devocional e ela consegue ser ministrada pela palavra que está ali? Porque quantos de nós não nos disponibilizamos o nosso tempo em falar de Jesus, em escrever algo da parte de Deus, mas muitas pessoas não vê que é Deus que está falando, não visibiliza que é o Senhor que está ali dando uma mensagem para aquelas pessoas que estão naquele grupo. E as pessoas não conseguem nem parar 5 minutos para ler, 5 minutos para ouvir um louvor e ser ministrada pelo Senhor. Então, eu vejo que tem muitos grupos de devocional, muitos grupos de mulheres, de homens também, mas será que todos aqueles homens que entram no grupo, será que eles param 5 minutos para ouvir um áudio, 10 minutos para ouvir um áudio do estudo da reflexão de hoje? Qual é a sua prioridade? O que você tem colocado nos pés de Jesus, lançado? Porque a gente não pode ir para a oração só quando dá tempo, ou quando a gente não tem nada para fazer. A gente precisa ir para a oração todos os dias e ela precisa ser a nossa prioridade, porque é mediante a nossa oração diária, colocando o Senhor em primeiro lugar, que nós vamos ser geradas em verdade no secreto. O Senhor precisa de mulheres verdadeiras, de homens verdadeiros, de homens e mulheres posicionados na oração, porque é através da oração que nós ouvimos a voz dele. Não é na multidão, não é onde tem muita gente, não. O Senhor quer se relacionar com você no secreto, porque é no secreto que ele vai colocar a tua verdade para fora. É no secreto que ele vai tratar o teu caráter. É no secreto que ele vai revelar quem ele é para você. E você vai conseguir ouvir a voz dele e aquilo que ele tem para a tua vida. Então, as pessoas falam assim, ai, Tamires, quantas pessoas falam isso para mim? Eu não sei orar. Gente, a oração é uma conversa, igual eu tô tendo aqui com vocês. Senhor, eu tô aqui. O Senhor é bom. O Senhor é grandioso. O Senhor é misericordioso. Obrigada porque o Senhor me acordou. Obrigada porque eu tenho alimento. Obrigada porque meu marido tem um trabalho. Obrigada porque meus filhos estudam. E assim vai, você vai ali agradecendo. Você vai ali colocando seus sentimentos. Senhor, hoje eu não tive um dia bom. Hoje eu quero ter um dia bom. A gente precisa estar em constante oração com o Senhor, para nos relacionarmos com ele, para criarmos intimidade com ele. Imagina, você já é filha amada do Pai. Agora imagina, além de filha íntima dele, se relacionando com ele. No secreto, a gente precisa rasgar o nosso coração, porque quando a gente conversa com ele, ele vai mostrando para nós. Você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Na oração, a gente entra na vontade dele e não na nossa. Na oração, a gente gera comunicação com o Senhor. E é isso que ele está pedindo, para nos comunicarmos com ele. O, o inimigo da nossa vida, o inimigo ele vai todos os dias minar a nossa mente para a gente não ter ânimo, para a gente não ter vontade,
para a gente não querer ir para esse secreto com o Senhor. Porque Satanás sabe que uma mulher posicionada e um homem posicionado, Satanás não alcança, Satanás não toca, Satanás não atinge. As tribulações, as adversidades, elas vão vir nas nossas vidas todos os dias. Mas quando nós estamos posicionados na oração e no secreto com Deus, a gente sabe quem está nos sustentando. A gente não vai ouvir a voz de Satanás, porque a nossa mentalidade está em Cristo. Nós estamos sendo geradas em Cristo. Então, eu e você precisamos prestar muita atenção naquilo que o Senhor está falando hoje, nesta manhã, para a gente. Porque Ele tem algo novo. Ele quer que nós estejamos posicionadas para Ele mudar a nossa estação, para Ele mudar o nosso nível, para Ele mudar o nosso nível de intimidade e relacionamento com Ele. Chega de ficar no raso, chega de ficar dependendo das pessoas para orar com você, para fazer propósito com você, para jejuar com você, para ir para monte com você, para ir para a igreja com você. Chega de ir atrás de profetas, de profetadas. Chega disso. Pare de viver uma vida sem a palavra de Deus. Pare de viver uma vida sem comunhão com Deus verdadeiramente. Pare de se enganar. Você está se enganando. Você que não tem o seu secreto com Deus e não estuda a palavra de Deus, você está se enganando. Você está vivendo no engano, dependendo de pessoas, porque a sua fé é como se a fé dos outros fosse um amuleto para você, porque você se apoia na oração do outro, na busca do outro, e não no que Deus quer que você faça. A gente precisa parar de depender da vontade dos outros. A gente precisa fazer a vontade de Deus. Quantos de nós, eu falo para vocês por mim mesma. Eu nunca fui atrás de pessoas. Para honra e glória do Senhor, eu posso falar isso de todo o meu coração. O Senhor, Ele sempre enviou as pessoas. A minha casa estava em guerra. Eu e o meu esposo em guerra. Mas o Senhor mandava anjos na minha casa. Eu nunca liguei para ninguém e falava assim, ó, fulana, você pode orar? Você pode ir não sei aonde? Não. A pastora Thalita, eu acho que a pastora Kátia conhece ela vai na tarde da Lapa, de vez em quando, ela já levou a palavra lá, a pastora Thalita Machado. A pastora Thalita, um dia eu estava desistindo do meu casamento. Diante de Deus, essa pastora apareceu no meu portão, lá no sítio Anhanguera, 3 horas da tarde, falando, o interfone tocou, eu atribulada. E o interfone tocou, eu atendi, eles falaram assim, é a pastora Thalita Machado. Eu falei, o que essa mulher está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Aí daqui a pouco, ela veio para minha porta, ela tocou a campainha, eu abri, ela falou assim, o Senhor mandou eu vir aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou ajudar vocês, porque o Senhor me trouxe aqui. A pastora onde eu congregava, pastora Márcia e pastor Daniel, quantas das vezes o William em guerra, o William ainda passando por um processo de libertação, e eles ligavam para o meu esposo. Quantas vezes o William, no meio do caminho, ainda atribulado, ainda usando drogas, e ele ia para o ministério, para eles orarem para o William. Então, entenda, as pessoas só são conectadas com você quando Deus quer conectar. E muitas das vezes nós não conseguimos reconhecer essas pessoas. Porque às vezes essas pessoas confrontam a gente, confrontam aquilo que ainda está em nós. Mas as pessoas que Deus conecta a nós é para nos moldar, é para nos ajudar. Então preste muita atenção. Quando você for para o secreto com Deus, peça para Deus revelar para você o homem e uma mulher de Deus, ou um casal, ou que seja mulheres e homens de Deus, para estar ajudando você no seu ministério. Ninguém consegue nada sozinho. Ninguém consegue nada sozinho. Mas nós precisamos, na oração, pedir para Deus as pessoas certas para a guerra.
Porque não adianta nada você batalhar, guerrear com pessoas, aí depois você chamar pessoas para glorificar o nome do Senhor, sendo que ela não batalhou a sua guerra. Você precisa estar do lado e querer do seu lado pessoas que lutam e guerreiam com você, que oram, que jejuam, que sobe monte e desce monte com você. As pessoas hoje em dia esqueceu de dar prioridade a homens e mulheres de Deus. As pessoas esquecem do início, do princípio, e veem só o final, que às vezes o final não vai ser bom. Às vezes o final o Senhor arranca e a gente não entende. Mas o Senhor hoje ele está falando aqui. A oração é o primeiro meio de comunicação comigo. A oração é o primeiro, é o primordial, é o princípio de todas as coisas comigo. Vai para o secreto. Vocês precisam, nós precisamos ir para esse lugar todos os dias. Então, você que ainda não faz isso, você que ainda não deu prioridade para isso na sua vida, o Senhor está te convidando nesta manhã. Reveja a sua agenda, reveja as suas prioridades. Reveja esses afazeres que você quer abraçar o mundo, abraçar tudo, e na verdade você não está fazendo nada. Porque muitas pessoas querem falar sim, 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 sim. E quando elas se olham, elas falam assim: meu dia não rendeu, minha hora não rendeu e eu ainda não fiz nada. Sabe por quê? Porque você ainda não parou para fazer as suas prioridades. O que é prioridade? O Senhor falou comigo que é de dentro para fora. Tudo na nossa vida com Deus é de dentro para fora. Não é à toa que Ele está chamando a gente para o secreto hoje. Não é à toa que Ele quer se relacionar conosco hoje e todos os dias. Porque é de dentro, é lá no secreto para fora. É dentro da tua casa, é dentro com teu esposo, com a tua filha, com o teu filho, com os seus, que Ele vai fazer primeiro para depois fazer fora. Então não queira pular etapas, não queira pular processos, não. Às vezes as pessoas deixam de visibilizar a grandiosidade que é cuidar de uma casa. Eu mesma, eu não gostava de ser dona de casa, eu não gostava de limpeza, eu não gostava de serviço de casa. Eu confesso a vocês, eu sempre trabalhei. Mas quando o Senhor foi pedindo para eu renunciar aqui, renunciar ali, aquilo dali foi sendo necessário para eu aprender. Gente, eu chorava lavando banheiro. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu falava, não, isso não é para mim, isso não é, eu não isso, eu não aquilo. Não, eu tendo que cozinhar todos os dias, antes de ter a Giovana. E eu ali passando por aquele processo e aquilo dali me corroía, porque eu não gostava daquilo. Mas quando a gente coloca o Senhor como prioridade, Ele vai nos ensinando a ser uma mulher de verdade. Ele vai nos ensinando as nossas prioridades. Ele vai nos ensinando a amar. Não adianta a gente querer amar a casa do outro ou ajudar a casa do outro e a nossa casa tá uma bagunça. E a nossa casa não ser disciplinada. E a nossa casa não ser organizada. Ontem eu ouvi algo de um pastor e ele falava assim, o pastor Luiz Hermínio: olhe para a sua casa, como ela está. Olhe para os seus guarda-roupas, como eles estão. Olhem para o armário e para a gaveta da sua cozinha, como elas estão. Olha para a sua despensa, está organizada? O que está bagunçado na sua vida? Porque tudo aquilo que você joga para dentro e fecha o armário mostra o que tem dentro de você. Se as suas coisas não estão arrumadas e organizadas, isso revela quem está dentro de você. Quem você está adorando. Porque uma casa bagunçada, um armário bagunçado, um guarda-roupa bagunçado, uma despensa bagunçada, revela que nós não estamos adorando a Deus. Que nós não estamos no caminho do secreto com Deus para o Senhor transformar a gente. Significa que a gente ainda está com aquela imundícia dentro de nós e a gente sabe quem é o dono da imundícia, da podridão. Então, nós precisamos limpar a nossa alma. Nós precisamos ir se santificar todos os dias para que o Senhor trabalhe conosco, trabalhe em nós nesse secreto, para gerarmos relacionamento e intimidade com o Senhor, para Ele vir lapidar você, refinar você,
trazer a luz da palavra dele no teu coração, porque a vontade e a verdade dele é só ele que pode colocar no meu e no teu coração. Não adianta eu falar aqui para você, não adianta a pastora Kátia falar aqui para você, se você não tiver vontade de ir para esse lugar, de ir para a palavra do Senhor. A palavra vivifica, a palavra é eficaz, a palavra penetra. E enquanto você não vier estudar, enquanto você não ir lá para o profundo com o Senhor na palavra dele, ela não vai penetrar na tua alma. E quando ela penetra na tua alma, você muda. Tudo muda. Tudo muda. Não é só você ir no culto e ouvir a palavra. Não. Você precisa praticar ela. Você precisa ler, você precisa ir para instruções dela. Então, eu quero te convidar nesta manhã. Eu quero aqui fazer um convite para você. Olhe a sua agenda hoje e reveja as suas prioridades. Olhe a sua agenda hoje e veja quem que você colocou como principal na tua vida. Se é seu trabalho, se é o seu eu, se é suas vontades, se é seus prazeres, se é os desejos que só você tem. Aí é a hora de você ir lá para aquele secreto e falar para Deus: Deus, revela a mim qual é a vontade que precisa sair para a tua verdade entrar, para a tua palavra entrar em mim. E ele não quer algo de momento. Ele quer se relacionar com você todos os dias. Então é esse o convite que eu tenho para vocês nesse dia de hoje. E eu agradeço a minha oportunidade agora, pastora, com a senhora. Paz do Senhor, um bom dia para todo mundo. Glorifico a Deus, porque nada na vida da gente é por acaso, né? E se eu estou aqui, foi o Senhor que quis, né, que mandou neste dia. E hoje iniciamos o mês da mulher, porque algumas mulheres fizeram diferença na história desse mundo. Então eu queria compartilhar com vocês Mateus capítulo 1, não me chamem de louca, mas é uma genealogia. Uma vez que eu compartilhei essa palavra, eu falei, esperem eu falar para depois julgar o texto que eu vou ler. Então, em Mateus 1, fala sobre a genealogia de Jesus. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, que diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Aí eu vou pular para o versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E aí nós vamos lá para o 16, que diz: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E você vai dizer assim: nossa, eu não sei para que existe genealogia na Bíblia, né? Quando a gente vai ler a Bíblia toda, quando chega o versículo de genealogia, a gente fala: ai, Senhor, eu, né? Não posso pular? O que eu vou aprender aqui? Mas temos uma genealogia onde existe a oração de Jabes, né? Que tantas pessoas, até livro, escreveram sobre isso. E aqui nessa genealogia, o que existe? Num mundo onde as mulheres eram nada, né? Elas eram nada, elas não eram nem nomeadas. E você que é homem, não saia dessa live. Eu vi alguns homens entrando aí, porque serve para você também. Por que eu estou falando de mulheres? Primeiro, porque é o mês das mulheres. E segundo, vocês viram quantos nomes existem nessa genealogia? E quantos nomes de mulheres foram citados aqui? Não era costume colocar nome de mulheres na genealogia. E eu queria chamar a atenção de vocês para essas mulheres citadas. A primeira delas foi Tamar. Tamar, ela era nora, né, de Jacó. Então ela enganou ali para poder ter um filho, para poder ser gerada uma descendência nela, né? Existe uma lei a
respeito disso ali no Velho Testamento, que nós não vamos entrar em detalhes, mas ela foi citada porque ela usou de estratégia para pegar Jacó, né? E depois nós temos Raabe, que era quem eu queria começar aqui. Raabe, ela era uma prostituta, uma meretriz, que morava no muro de Jericó. Ela ajudou os espias a se esconderem, a fugirem, a não serem mortos por aquele povo. E depois ela decidiu seguir o povo de Israel, embora para conquistar novas terras. E ela foi aceita pelo povo, mesmo sendo uma prostituta, e entrou na genealogia de Jesus. E aqui eu quero parar e te fazer uma pergunta. Que pecado você cometeu que você acha que não é digno de entrar na família de Jesus? O que você fez na tua vida que o diabo acusa você e diz, olha, você não pode trabalhar para Deus porque um dia você fez isso. Você não pode ser chamado filho ou filha de Deus porque um dia você fez isso. Raabe, ela era uma pessoa aquém da sociedade, não importasse se ela era de Israel, de Jericó ou de qualquer outro povo. Ela merecia morrer, porque ela era uma prostituta naquela época. Mas ela entrou para a genealogia de Jesus, gente. Olha o amor de Deus. Jesus não tinha nascido ainda. Ela vivia na época da lei, olho por olho, dente por dente. E ela entrou na genealogia de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Aleluia. E como Jesus fez com aquela mulher adúltera, quando ele disse, aquele que nunca pecou, lance a primeira pedra, e falou para ela, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Abandonar o pecado e ser uma nova criatura. A Bíblia diz que o Senhor esquece de todo o nosso passado. Quando a gente pede perdão, se arrepende, segue em frente, o Senhor esquece. E aí nós temos a outra que não tem o nome dela, preste atenção nisso, diz, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Urias, sim, por isso que eu falei para os homens, fiquem aí. Urias, ele foi digno. Davi, quando soube, depois do adultério com a mulher de Urias, quando soube que ela estava grávida, ele chamou Urias para que aquele filho fosse descendência de Urias e o pecado dele passasse despercebido. Mas Urias era um homem íntegro. E mesmo não sendo da descendência, da genealogia de Jesus, ele entrou aqui para a genealogia de Jesus. Mas Batseba não foi citado o nome, só diz a mulher de Urias. Eu não queria entrar para a história dessa forma, mas Urias entrou. E aí depois eu vou pular aqui para Maria. Maria, o que vamos dizer de Maria, né? Essa mulher agraciada, como o anjo disse, bem-aventurada, que aceitou talvez ser excluída da sociedade por ser uma mãe solteira, e ela aceitou ser a mãe do nosso Salvador. E a minha pergunta para você é, como você quer entrar para a história? Para a história deste mundo e principalmente para a história do reino de Deus. Um pouquinho da minha história foi assim, a minha mãe grávida, barrigudona de mim, a minha mãe engravidou de mim, segunda filha, para tentar salvar seu casamento, e nós sabemos, nós mulheres sabemos que um bebê não salva um casamento, ele atrapalha, né? Porque ele chora de madrugada, ele quer mamar, ele muda o corpo da mulher, enfim. E gravidona, barrigudona, ela foi convidada por uma amiga que ouviu falar de Jesus pela sua irmã. E quando a minha mãe ouviu falar de Jesus, o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. E como João ali, quando Ana foi visitada por Maria, João pulou no ventre, assim eu pulei no ventre da minha mãe. E eu vou dizer para vocês que eu não lembro de um dia sem ter Jesus na minha vida. E isso é um privilégio. Mas a minha mãe não seguiu Jesus dali para frente, né? Ela teve essa experiência com o Senhor, aceitou Jesus, mas não mudou de vida. Eu nasci, fiz um ano, meu pai foi embora,
E ela foi para a igreja e falou assim: olha, eu dou um mês para o meu marido voltar. Se o meu marido não voltar, eu saio desse negócio de crente aqui. Estava fazendo uma barganha com Deus, né? Queria a bênção, mas não queria o doador da bênção. Mas Jesus é tão lindo que ela está lá até hoje, né? Estamos. E escola dominical é uma bênção para as crianças. E eu até hoje amo ir para a igreja. A ponto de, às vezes, minha mãe falar: nossa, por que você vai tanto na igreja? Nossa, você está sempre na igreja. Mas eu amo. É a casa do nosso Pai. E aí, eu fui para a igreja sempre. Não me lembro de não ir para a igreja. E ali na igreja, sempre, escola dominical, vou te dizer que o que eu mais aprendi de história bíblica, assim, claro que a cada dia o Senhor renova a palavra do Senhor, mas de história bíblica, o que eu mais sei é o que eu aprendi na minha infância. As figuras dançam na minha cabeça quando alguém fala da história de Ana, outra mulher maravilhosa que se posicionou, foi mãe de Samuel, né? A nação precisava de um profeta, de um sacerdote, e Ana precisava de um filho. Quando ela se posicionou, Deus deu a ela um filho. E depois que ela entregou esse filho ao Senhor com alegria, Deus deu muitos mais filhos para ela, né? Outra mulher que Deus usou quando ela se posicionou. E nesse meio tempo eu precisei de alguns trabalhos do Senhor na minha vida. Nós sabemos que uma separação de casal influencia nos filhos diretamente, e a postura de pai e mãe influencia muito. E eu precisei de um trabalhar de Deus aí na minha vida, e Ele trabalhou. Quando a gente deixa, Deus trabalha. Aleluia. Quando a gente se abre para o Senhor, Deus trabalha. E a pastora estava falando sobre o devocional todos os dias com o Senhor. A minha mãe tinha o hábito de fazer comigo, com meu irmão, todas as noites, porque a gente estudava de manhã, então era aquela correria de manhã, ela orava, logicamente, mas à noite parávamos, líamos a Bíblia, orávamos todas as noites. Hábito que eu continuei com os meus filhos, para a glória de Jesus. E aí, eu me casei, meu marido é católico, né, crê em Deus, não é cristão, e continuei frequentando a igreja. E quando o Senhor me chamou para esse ministério que eu tenho hoje, estou no 6º ano de Momentos com Deus na Primeira Igreja Batista da Lapa, quando a irmã veio falar comigo: você está pronta aí para substituir a Sandrinha? Eu disse assim: não estou pronta, porque o meu marido não é cristão, eu dou prioridade para a família, eu ajudo vocês no que vocês precisarem, mas ser presidente desse ministério eu não vou. Quando eu virei as costas, o Senhor falou quase que audivelmente comigo: você perguntou para mim se é para você assumir ou não? E aquilo me impactou, e eu falei: Senhor, me perdoa. Se for da tua vontade, Pai, que elas me perguntem novamente, porque eu ainda tenho que passar por uma eleição e o meu marido tem que concordar. Eu não vou ficar em desobediência ao meu marido. E eu cheguei em casa, pois quem tinha falado comigo era a Léo, depois quem falou comigo foi a Sandrinha, me ligou: e aí, amiga, tá preparada? Eu vou indicar seu nome. Sandrinha. Eu falei: Senhor, tá bom, vai. Falei: tô preparada. Porque eu sou daquelas que tô bem no meu banco, fora de holofote, me deixa aqui quietinho, o que você precisar eu faço. Não preciso de meu nome seja conhecido. Aí nós fomos para eleição, não tinha outro nome, né? Como eu costumo falar, ganho por WO. E aí eu falei assim: agora eu tenho meu marido. E no mesmo dia eu tive uma reunião de liderança para a programação do outro ano. E no outro dia, no final de semana, ele me perguntou assim: por que você teve reunião assim à noite? Você nunca teve. Eu falei: porque agora eu sou presidente de um ministério. Ele olhou assim para mim: presidente? Quer dizer que agora eu sou o primeiro damo? Aí eu dei risada e falei: é mais ou menos isso. Ele se sentiu orgulhoso por ser alguma coisa. Dali para frente, ele andava pela Lapa, entrava na igreja de cabeça erguida, porque ele não vai, raramente ele vai aos cultos comigo, mas se sentindo
o marido da presidente. Então, o Senhor confirmou por ele também. Este é o 6º ano que eu estou nesse ministério. O Senhor tem nos abençoado. E a nossa oração é sempre assim: Senhor, que cada um de nós esteja escondido atrás da cruz de Cristo. Que seja o Senhor no controle. Que seja o Senhor a brilhar. E que não precisam nem conhecer o meu nome, mas precisam conhecer o nome de Jesus. E o Senhor tem falado assim: não conte se tem 5, se tem 50 ou se tem 500. Porque aqui eu vou trazer quem eu quero. Aleluia. Quem está posicionado. Porque Jesus não está preocupado com números. Ele está preocupado com verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero dizer para você: não diga eu sou incapaz. Porque nós somos incapazes e Deus não precisa de nós. Ele nos capacita. O que ele quer de nós é obediência. Como Samuel disse ali para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Na nossa obediência, o Senhor opera, sabe? Por muito tempo eu fiquei chorando: Deus, meu marido não vai na igreja, Deus, estou sozinha na igreja. Fiquei chorando, fiquei me botando de coitado na presença de Deus. Deus cruzou os braços e ficou esperando eu me posicionar. Quando eu me levantei, falei: Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quiser fazer através de mim, me faça. O Senhor foi mudando tudo, foi mudando tudo, foi mudando tudo. Porque Ele não quer gente chorona, sabe? A gente pode chorar sim, chorar aos pés do Senhor. Ninguém é perfeito, todos nós temos problemas, mas Ele quer o nosso posicionamento e o nosso amor. Nós temos uma reunião de oração às 8h30 da manhã, estava até falando com a pastora Tamires antes de começar essa live, que oramos juntas, que é um culto em que o Senhor tem operado, em que nós dividimos nossos pedidos de oração, mas também dividimos as nossas bênçãos. Tem um período ali de testemunho. Oramos juntos, choramos juntos, somos uma família ali. É uma igreja grande, mas esse culto é de uma família que está reunida para orar, para buscar o Senhor. Ninguém tem vergonha de dizer: estou precisando de oração. Orem por mim, sabe? E o Senhor tem operado, porque Ele quer a nossa disposição. Ele não quer soldados fortes, porque nós não somos. O Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. E o título que eu coloquei para hoje foi: quem você quer ser na história? Uau. Quem você quer ser? Você quer estar no primeiro capítulo da Bíblia? Entrar para a genealogia de Jesus? Ser a descendência de Jesus? Não precisa nada para você ser a descendência de Jesus, a não ser confessar com seus lábios que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, o seu único caminho para chegar a Deus. Só. E como Jesus resumiu os mandamentos: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus. Como eu sempre falei para os meus filhos: se você não quer que faça para você, não faz para o teu amigo. Quando você tem dúvida, pergunte: eu vou gostar? E eu tenho 2 meninos, né? Hoje com 20 e 21 anos. E todo mundo falava: 2 meninos, ai, né? Gente, nunca me deram trabalho para a glória de Jesus. Nunca fui chamada na escola, nunca repetiram de ano. Nunca. Eles sabem que em mim eles têm, além de uma mãe, né? Claro, em primeiro lugar, uma amiga que eles podem conversar, sabe? Que eles podem se abrir. Que, claro, eu vou aconselhar segundo a palavra de Deus. Mas não vou sair gritando: ah, você fez isso, você fez aquilo. Não. Eu vou conversar com eles. Eles podem contar comigo. Assim como nós podemos contar com Deus mais ainda. Sabe? O amor de Deus é perfeito. Como diz a palavra, se nós, sendo falhos, podemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus, sabe? Deus, Ele quer o melhor para nós.
a vontade de Deus é perfeita, agradável, pura em todo o tempo. Não tenha medo de entregar os seus caminhos ao Senhor. Pedir a vontade do Senhor para a tua vida. Porque Ele tem o melhor dele para você. E o que eu queria compartilhar com vocês era isso, que o Senhor, Ele só quer a sua disposição, a sua obediência. E se você for ler lá no Novo Testamento, ninguém que procurou Jesus saiu sem a sua cura, sem a sua libertação, sem a sua resposta. Jesus é o mesmo, gente. Procure Jesus. A sua parte é ter fé. A parte de Davi foi pegar aquela pedrinha e lançar naquele gigante. Guiar a pedra foi a parte de Deus. E ele disse: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim, Golias, com paus e com pedras, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar isso com vocês. Seja uma mulher, um homem de Deus na história, como tantos, Billy Graham, tantos homens que a gente ouve, tantos homens que entraram para a história até do século passado, do século retrasado. Seja um homem e uma mulher que, como eu digo, não precisam conhecer o nosso nome, mas ela é aquela que tinha um bom perfume de Cristo, é aquela que dava sabor a esse mundo. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. E que a palavra do Senhor encontre no seu coração um coração fofo, fértil, e que ela dê fruto na sua vida. E lembre-se, nada é grande demais para Jesus perdoar. Você não é um pecador que não tenha jeito. Só o diabo não quis jeito. Ele foi lançado do céu porque ele queria ser igual a Deus. Você é amado do Senhor. E o amor de Deus perdoa qualquer pecado, qualquer iniquidade. Você pode sim pertencer à família do Senhor e trabalhar para o reino de Deus. Amém? Amém, pastor, amém. Que linda essa palavra, com continuação aí da introdução. Eu não sabia o que a pastora ia trazer, mas ela falou de oração, ela falou de posicionamento, ela falou de perdão dos nossos pecados, ela falou de obediência, e não tem como amar a Deus sem obedecer a Deus. Não tem como mostrar devoção a Deus se você não obedece aquilo que Ele pede para você obedecer. E é verdade, o primordial é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Então, se esses princípios não estão sendo revelados através de você, é hora de você pensar, é hora de você refletir. É hora de você ir para o caminho do secreto e falar para o Senhor revelar-se a você. Porque ali é onde Ele revela todas as suas fraquezas, as suas dores, aquilo que está oculto, que às vezes você nem imagina. Esses dias o meu esposo virou para mim e falou assim: eu pedi para Deus me lembrar de coisas que eu preciso pedir perdão para Ele. Eu pedi para o Senhor me lembrar da minha infância. Eu era terrível, Tamires. Eu fazia várias coisas de criança, de bagunça, de adolescente. E eu falei para o Senhor se tinha algo que Ele precisasse de perdão para Ele me revelar. E aí Ele falou assim: eu não quero ser de qualquer forma na presença do Senhor. Eu não quero performance na frente da igreja e por detrás, na minha casa, ser qualquer pessoa. Não. Eu quero ser reconhecido como homem de Deus aonde eu passar. O meu marido, ele prioriza caráter. Ele prioriza a palavra. Ele prioriza a lealdade.
Então, ele é uma na Terra, o meu esposo, ele é o maior exemplo que eu tenho. Eu não tive um exemplo de lealdade na minha família, eu não tive um exemplo de lealdade com amigos, com pessoas, mas o Senhor me uniu a um homem a qual é amigo de Deus. E às vezes a gente está sem força para lutar e a gente tem o nosso esposo para lutar com a gente. A Kátia não tem o esposo dela dentro da igreja, mas ela tem ele abençoando ela e o ministério dela. Então ele dá a força que ela precisa. Por mais que às vezes ele não vá na igreja com ela ainda, um dia para um ano para nós é como um dia para Deus. Para ele pode se tornar possível ela entrar de mão dada com ele nessa igreja e ainda os dois ministrando para pessoas, os dois conciliando pessoas, restaurando casamentos, a gente não sabe. Mas imaginou se a Kátia tivesse desistido e permanecesse no choro? Imaginou se a pastora não tivesse visibilizado o que o Senhor tinha para fazer através da vida dela? Ela ia estar lá, no lugar de vitimização. Ela ia estar lá no lugar de coitadice, de mimimice, de não reconhecer a grandiosidade que é o único Pai que nós temos, que é o Senhor. Então, nós não temos desculpas. Nós não temos o porquê ficar negando de colocar o Senhor em prioridade na nossa vida. Se você morreu para o mundo e você hoje está em Cristo, você é nova criatura e você precisa vestir essa nova criatura. Você precisa vestir o nome que o Senhor te deu. E o nome que Ele te deu é filha de Deus e filho de Deus. Se você é filho, você é herdeiro. E se você é filho, você tem o DNA dele. Você tem a identidade de Cristo em você. Então, não deixe o tempo passar. Não deixe as circunstâncias te afastar da presença do Senhor. Se você sentir fraco, vai para esse caminho do secreto. Todos os dias você vai ser cheio. A tempestade vai vir, a maré vai vir, tudo vai tentar inundar o seu barco, mas você está ali firmado na rocha e você não vai se abalar. Você não vai se abalar. Você vai chorar, você vai sentir dor, você vai estremecer. Por hora você pode até murmurar, mas você sabe que você tem a sua confiança em quem você tem acreditado. Aonde você deposita a sua confiança. Assim como a pastora Kátia depositou em Deus. E falou, Deus, seja feita a tua vontade. E ela está aí há 6 anos fazendo a vontade do Senhor. Eu estou aqui no 2º ano fazendo a vontade do Senhor. Eu renunciei tudo. Eu não tenho vergonha de falar. E quando eu queria pegar coisas para agregar, o Senhor mandava eu renunciar. E aí eu chorava. Não. E ele, não, renuncia, não quero isso para você. E todos se intitulam, todos se apoiam em títulos, em tudo, em bens, em coisas. E o Senhor está querendo que nós só se apegamos a nele, porque é ele que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. O resto, ele dá sustento, ele dá fortalecimento, ele dá inteligência, ele dá discernimento, ele dá o nosso trabalho, ele dá o pão. Mas nós temos que viver na dependência de Deus em tudo na nossa vida. Então, Deus está te convidando hoje a ser dependente dele, não dependente de você. Deus está te convidando para ver a tua agenda hoje e falando para você, me coloque em prioridade e vá para o secreto comigo. Eu quero fazer algo novo, eu tenho coisas novas, eu tenho uma nova estação, eu tenho um novo rio para você mergulhar, eu tenho uma nova raiz para curar e você ser sarada e você ser fortificada, porque eu tenho o antídoto certo para entrar na tua vida e para florescer na tua vida e através da tua vida. Então, deixa ele entrar aí hoje como prioridade na tua vida. Eu estava vendo aqui que as orações mais belas da Bíblia é a oração de Jonas no ventre do peixe. Depois da oração de Jonas é a oração de Ana, para que ela pudesse engravidar. Imaginou? A Ana pediu
para o Senhor o filho, para abrir a madre dela, e ela ofereceu ele como sacrifício. Aí depois vem a oração de Estevão, antes da morte. A oração sincera e pura antes de morrer, que era para o Senhor não lhe imputes este pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Por quê? Porque ele passou a oração pedindo para que o Senhor tirasse ele do pecado e aceitasse ele na morte. Porque ele pecou muito. Mas ali ele foi reto, ele foi sincero, e o Senhor perdoou. A oração de Josué, a oração de Daniel. Quantas vezes a gente não viu a oração de Daniel? As orações de Neemias, a oração de Davi, de Ezequias. Depois vocês procuram na Bíblia. Aqui na minha Bíblia, ela tem as 35 orações mais poderosas da Bíblia. Fala de Abraão, fala de Ló, de Isaac, de Jacó. Jesus, nós, né? Então, assim, tem ali várias orações para vocês verem que a oração é a chave. A oração, ela muda cativeiro, ela muda a mente, ela muda o coração, ela nos aproxima do Senhor. Então, é isso que o Senhor quer nesta manhã. É isso que o Senhor tem neste mês para nós, mulheres. Assim como a pastora falou, o Senhor quer nos posicionar, o Senhor quer nos alinhar, Ele quer obediência. Chega de viver uma vida do nosso jeito e vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém, gente? Eu espero que essa live ela tenha alcançado você de alguma forma, que a palavra de hoje, que o testemunho de hoje tenha alcançado você e trazendo esperança para a tua vida. Porque esse projeto é para isso. É para trazer esperança, é para você ver que o Senhor tem novas coisas e o Senhor nos renova a cada dia. Mas nós precisamos ouvir e praticar. Não é só ouvir e ficar na dependência do irmão, não. Ele precisa da nossa dependência nele. Então preste atenção. Vá para esse lugar. Pastor, eu agradeço a oportunidade, a honra. Agradeço por essa conexão. A Fran, a minha amiga e sua amiga também, ela que foi a ponte, foi ela que fez essa conexão. E eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque Ele tem trazido pessoas, Ele tem conectado a pessoas. O pastor Tiago também está aí na live. Ela também foi a ponte para essa amizade, para essa conexão. E eu louvo a Deus por isso, porque são homens e mulheres de Deus posicionados e homens e mulheres de Deus que estão na obra para alcançar pessoas, que estão ali sendo acolhedores, aconselhadores, porque na Bíblia autoriza o aconselhamento, autoriza a ajuda. Então, Provérbios fala muito disso. Eu tenho um estudo todo em Provérbios sobre aconselhamento. E vocês são pontes, vocês são os verdadeiros arcos e nós somos as flechas que vocês apontam. Então, eu agradeço e louvo a Deus, porque realmente o reino está em movimento e ele precisa disso e nós precisamos nos conectar a pessoas e só ele pode fazer isso. Pastora, Deus te abençoe, que o Senhor derrame muita graça para você na sua vida, muito poder, muita unção, que você seja usada, que você seja alinhada cada dia mais a Deus, aos projetos que Ele tem para a tua vida. E eu creio que muitos serão os testemunhos, ainda mais testemunhos, porque eu creio também na restauração aí, na restauração por completa do seu marido com você na igreja e caminhando com você. Porque eu creio que essa é uma promessa de Deus para você. E Ele vai cumprir. Pode demorar um dia ou 100 anos, mas o Senhor, Ele fala e Ele cumpre. E através da sua vida, que muitas vidas sejam alcançadas e restauradas, transformadas. Porque não adianta só a gente se converter e se batizar. Nós precisamos de pessoas como a senhora, alimentando diariamente, trazendo para perto do Senhor, para
os fracos convertidos não saírem da presença do Senhor. Então eu louvo a Deus e glorifico a Deus pela sua vida e pelo seu trabalho com o reino. Amém? Amém. Obrigada pelo convite, Amém. viu? Deus te abençoe e também abençoe seu ministério. Amém, pastor. Um beijo, fiquem com Deus. Gente, não se esqueçam que quarta-feira tem live, vai ser com a pastora Bruna. Nós vamos falar sobre a língua. Então, não percam, porque nós vamos falar. É algo muito profundo e a pastora Bruna ela tem uma palavra certeira aí que Deus colocou no coração dela. E na próxima sexta-feira nós vamos estar com a pastora Dani, que também é uma conexão aí nova que o Senhor fez. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Tenha um ótimo final de semana, um mês extraordinário. Não se esqueçam que é lá no secreto onde o Senhor vai se revelar a verdade e a vontade dele para a tua vida. Um beijo. Fiquem com Deus e até mais.